Olá, alunos de topografia da UniFSA. Aqui é o professor Machado. Hoje aprenderemos como gerar curvas de nível no AutoCAD. Antes, precisaremos conhecer dois programas para serem instalados no seu computador, que será o Google Earth Pro e o Topocal. Primeiro, você deverá instalar o Google Earth Pro no seu computador. Caso já tenha instalado, não precisará fazê-lo. Para quem não tem, deve acessar a seguinte página: www.google.com.br/earth/agri.html. Depois é só clicar em concordar e fazer o download. Quando vocês concordarem e fizerem o download, ele vai ficar da seguinte forma, assim, aparecerá uma tela como essa: Google Earth Pro Setup.exe. Basta você clicar em salvar, aí você deve salvar o arquivo e verificar na pasta de download. Na pasta de download aparecerá um arquivo desta forma: Google Earth Pro Setup.exe. Você deverá ter instalado no computador também uma versão do AutoCAD, não importa o ano dele. Faça também o registro do Topocal. Você deve fazer o registro Topocal registrando uma conta na página. Você deve criar uma conta sua. Você deve acessar http://www.topocal.com/indexmod.php igual registro 1. Quando vocês clicarem nesta página, vocês devem fazer um registro de uma conta de vocês. Nesse registro no Topocal, vocês devem colocar o nome, o apelido, o e-mail que vocês já têm, repetir este e-mail, selecionar o país Brasil, criar um usuário e gravar este nome de usuário, criar uma senha e gravar esta senha e repetir esta senha e enviar. Logo, logo, o Topocal mandará um e-mail para você e você deve clicar neste e-mail e aparecerá este ícone, este quadro, em que você deve colocar o usuário que você criou outrora, como também a sua senha. E só mandar ingressar. Quando você manda ingressar, ele manda instalar no teu computador o Topocal 2020. Agora vamos abrir o Google Earth Pro, né? Caso você já tenha instalado, eu já tenho aqui no meu. Para demarcarmos 18 pontos, eu escolhi 10 quadras, né? Que tem 18 pontos, dentro de uma área que envolve 10 quadras no bairro São Pedro, entre a Avenida Barão de Gurgué e as ruas Gilboés, Climério Bento Gonçalves e Buriti dos Lopes, em Teresina, estado do Piauí. É uma situação como essa. Ao norte, estou limitando as quadras com a rua Climério Bento Gonçalves. Ao sul, está limitando com a rua Buriti dos Lopes. A leste, limita-se com a Avenida Barão de Gurgueia. E a oeste, com a rua Gilboés. Portanto, 10 quadras para serem
geradas curvas de nível. Então, devemos abrir o Excel e no Google Earth Pro, clicar com o botão direito e anotar em cada pontozinho desse amarelo, nós devemos anotar as coordenadas X e Y. E se nós pusermos o mouse em cima de um ponto desse, ele vai me dar a coordenada Z que devemos anotar também no Excel, né? Então, cada ponto tem coordenadas X, Y e Z. E nós devemos gerar uma planilha no Excel, só que quando nós formos salvar, devemos salvar com a extensão, salvar como, botar o nome desta planilha, o nome que vocês vão criar, com a extensão .slk. É isso que vocês vão fazer. Com a planilha aberta, copia-se todas as celas com X, Y e Z e abre-se o Topocal 2020. Então nós estamos vendo aqui, antes de usarmos os programas, como é que nós devemos fazer. Ó. Lá no Topocal, nós vamos em pontos, em editor Excel, né? Depois que clicarmos em editor Excel, como nós já temos feito anteriormente a planilha que nós vamos ver feita no Excel, nós devemos clicar em pegar, que é esta imagem aqui, aquilo que nós já copiamos do Excel, que pegar é o mesmo que colar em português. E depois nós devemos clicar em aceitar e aparecerão todos os pontos na tela do Topocal. Depois nós clicamos neste ícone triangular e depois gera-se curvas de nível. Vamos abrir então o nosso Google Earth. Pois bem, aqui nós temos a área, aqui está a Avenida Barão, aqui está a Rua Gil Boés, aqui a Rua Climério, e nós temos os 4 cantos com 10 quadras, mas o que é importante aqui no momento é que nós criamos esses 10 pontos, ó, quando nós colocamos a mão aqui, ele me dá uma altura de 74 metros lá no Google. E nós vamos registrar na planilha. Vocês no Google de vocês vão fazer a mesma coisa. Verificar a altitude. E aqui ó, no ponto 18 está com 84 metros. Então daqui para cá, do 1 para o 8, varia, vai descendo de 84 até 74 metros. Tem uma diferença de 10 metros, uma diferença de nível. Então, ó, nós vamos clicar com o botão direito do mouse e verificar qual a altitude do ponto 1. Qual a altitude? Aliás, qual a latitude e a longitude. A longitude, que é X, deu 700 e poucos mil, que nós vamos ver ampliado no Excel, que nós já colamos lá no Excel. E nós vamos ver a latitude, deu 9 milhões e poucos mil metros, que são coordenadas UTM, que nós vamos ver ampliado lá no Excel. Vamos abrir, por exemplo, o ponto 18, e assim nós faremos para todos os pontos, mas vamos lá para o final, para o 18. Aqui também deu 700 e poucos metros, mas não são iguais nem uma latitude nem uma longitude em metro, e a latitude deu mais de 9 milhões também. E nós vamos ver agora no Excel como foi que nós formamos a planilha no Excel. A planilha foi feita da seguinte forma. Nós geramos os pontos de 1 a 18, anotamos no ponto 1 qual foi o valor da longitude X, que foi 742.887,99 metros. Mas a gente bota ponto aqui, porque lá no Topocal ele só aceita ponto, não aceita vírgula, que é um programa também americano. E aí nós vamos ver agora para latitude, que deu 9.434.285,63 metros, que é o valor de Y.
e foi anotado em Z, que é a altitude, 74 metros. Assim nós anotamos todas as altitudes do 1 ao 18. Então do 2 foi 75 metros, do 3, 76, do 4, 78, do 5, 79, do 6, 80, do 7, 82, do 8, 80, do 9, 79, do 10, 78, do 11, 78, do 12, 77, do 13, 77, do 14, 79, do 15, 81, do 16, 82, do 17, 83 e do 18, 84. A gente vai agora para o Topocal, vamos abri-lo, né? E vamos ver o que ocorre com o Topocal quando a gente abre. Vamos minimizar aqui essa planilha do Excel. Essa planilha já deve ser salva com a extensão .slk, tá? Para depois nós abrirmos lá no Topocal. Vamos ver como é que a gente abre o Topocal. Estamos minimizando essas páginas e vamos abrir o Topocal. Tá aqui o Topocal instalado, o Topocal 2020. Eu clico nele, dou duplo clique e vamos ver se ele abre. Está carregando. E vamos esperar ele permitir. Aí aparece essa página aqui. Pro grátis por coronavírus. Então ele está grátis nesse período. Na realidade esse programa é pago, mas ele está grátis. Vamos trabalhar com ele. Aí ó, cliquei nele lá, Pro grátis, e vou em continuar. Às vezes ele dá um erro na primeira vez. Aí você abre a segunda vez e na segunda vez às vezes ele dá certo. Aperte aqui ó, no X de sair. Aí vamos ver o que é que ele diz. Aparece essa tela aqui do Topocal, dizendo a versão, que é 2020. Mas aqui deu um erro, né? Você vai, ele fecha, você clica de novo no Topocal. Na segunda vez, geralmente, ele permite você abrir. Vamos ver o que é que ele abre novamente a tela e ele apresenta. Você tem que dar Pro grátis, um clique no Pro grátis coronavírus e continuar, um clique. E vamos ver, ó, aí apareceu agora, versão Pro, uso gratuito indefinido por causa do Covid-19. Então ele está permitindo até um certo tempo, talvez maio, junho, ele vai permitir que usemos. Dê um OK e ele vai abrir agora essa tela. O que é que nós fazemos? Nós vamos aqui abrir o Excel, aquela planilha que nós salvamos com a extensão SLK. Quando nós abrirmos, está aqui, que é o nome, que são os números dos pontos, de 1 a 18. X, que que é a latitude, que estão todas em metros. E Y é a longitude. Aliás, Y é a latitude e X é a longitude. E aqui é Z, que é a altitude. Então nós vamos o quê? Copiar, tá copiado, ó. A gente seleciona todas as 4 colunas com os 18 itens, dá um Ctrl C no mouse, no teclado, abre novamente o Topocal, que ele já estava aberto, só estava minimizado. Você vai aqui em pontos, editor Excel. Aí ó, como já foi copiado, agora nós vamos colar. Colar é a mesma coisa que pegar aqui em espanhol. Então você vai em pegar e ele pega, cola todos os pontos que eu copiei daquela planilha do Excel. Aí você vai em aceitar, que é aceitar, e ele o que? Gera os 18 pontos aqui na tela. Como essa distância eu já medi daqui para cá, dá mais ou menos 445 metros, nós vamos na hora da triangulação, vamos fazer a triangulação e vamos botar 450, quer dizer, uma área um pouquinho maior, para pegar todas as curvas de nível existente
nesse entorno, tá bom? Então, ó, aqui é o ícone de triangular, fazer os triângulos. Aí ele diz aqui, eu já botei 450, que foi a minha maior extensão, distância máxima de todos os lados, do ponto mais distante de um para o outro. Então eu botei 450 metros. Aqui ele já parece que tem 18 pontos, realmente foram 18 pontos que eu gerei lá no Google Earth. Me disse qual é a cota máxima, que era 84, que está aqui. E me disse qual é a cota mínima, que é 74, que está aqui, deste outro lado, do lado esquerdo. Aí eu mando aceitar para gerar o triângulo. E aí ele cria uma área como essa aqui, ó. Variando do azul escuro até o vermelho cor-de-rosa, dizendo que aqui vai da mais alta altitude para mais baixa altitude, tá? Isso aqui são com cores, mas eu preciso agora, dentro desta área, gerar realmente minhas curvas de nível, para que na próxima aula nós possamos fazer a questão de layout e tudo para levarmos ao AutoCAD, ok? Então vamos gerar as curvas de nível e devemos clicar neste ícone. E aqui ela está dizendo que a cota máxima é 84, é verdade, 84 aqui, e a mínima aqui é 74, que na prática isso aí é pego por GPS geodésico e vai dar esses valores que estão 00 aqui, vão dar valores quebrados, vai dar em milímetros, terminando a última casa aqui em milímetro. Aqui está inteiro, só para efeito de estudo acadêmico. E aqui, como nós já vimos que as curvas de nível, elas existem as curvas mestras, eu botei que de 5 em 5 metros, elas devem ser a equidistância entre as curvas, as mestras. E as intermediárias ou finas, de 1 em 1 metro. Nós não devemos de nos esquecer de marcar isso aqui para suavizar as curvas, para não ficarem muito quadradas, ficarem mais suaves, arredondadas. Você manda aceitar e aí ele gera as curvas de nível. Depois de gerar essas curvas de nível, aqui nós podemos ainda trabalhar com ele para vermos a seguinte forma, sabermos, se nós quisermos saber o perfil do terreno, por exemplo, daqui do ponto 1 até o ponto 18, nós podemos criar, por exemplo, chamar line, que é a linha, né? A linha, e clicar, ó, deste ponto a este ponto. Pronto, eu gerei uma linha, né? Aí eu quero que eu dou um ESC, eu quero que ele me gere um perfil, por exemplo, do terreno, né? Aí aqui ele vai me dar um perfil do terreno, ó, perfis rápidos, esse bem aqui, ó, traçar perfis rápidos sobre o MDT, né? Foi o que nós geramos. Aí eu vou, ó, daqui para cá, ó. Nós podemos até andar, ó, nesta reta, ó. Nós estamos vendo aqui, ó, que daqui para cá, aqui é 74. Aí nós vamos ver, ó, as cotas que eles vão formando, eles vão mostrando para nós as alturas, ó. 75, aí eu vou para 76, de forma que quando eu chego nesse ponto, ele me mostra a maior altitude. Aqui, ó, nós estamos com 80, aqui é 84, tá lá entre 80 e 86. Na realidade aqui é a cota 84. Então aqui a gente pode gerar e ver o perfil do terreno. Mas o que nós vamos ver na próxima aula é, depois dessa curva aqui gerada, como é que nós faremos para usar no AutoCAD e gerarmos toda a nossa planta com escala e tudo, tá bom? Esse é um assunto da próxima aula e que terá um valor de 3 pontos, que tudo que vocês viram nessa aula, vocês devem olhar, observar e observar o que
será dito na próxima aula o que queremos para gerar as curvas de nível com o formato do papel A4. Um abraço, professor Machado.